prezados irmãos, que Jesus nos abençoe. Abençoe esta oportunidade de aqui nos encontrarmos para estudar o seu Evangelho à luz da doutrina espírita. Como a nossa irmã anunciou, nós vamos hoje refletir um pouquinho sobre este ensinamento de Jesus. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Para desenvolver as reflexões em torno deste tema, baseei-me no capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Para nós começarmos então os nossos comentários, as nossas reflexões, vamos partir de uma citação de Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 4. Quando ele então registra estas palavras de Jesus: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Estão aí então as palavras de Jesus, que são a base para as nossas reflexões. Acreditamos que todos nós já conseguimos perceber e compreender que a ideia presente nesta máxima de Jesus é a de que devemos fazer o bem sem exibição. Está presente também nesta máxima a ideia de que devemos fazer o bem sem querer aparecer para os outros. Está presente a ideia de que devemos fazer o bem sem buscar o aplauso dos outros. Está a ideia de que devemos fazer o bem sem humilhar o outro. Está também presente a ideia de que devemos fazer o bem como se estivéssemos prestando um serviço ao nosso próximo e não dando uma esmola. Está presente a ideia de que devemos fazer o bem sem esperar retribuição. Uma pequena história ajuda-nos a ilustrar essas ideias
que estamos apresentando. Pelos idos de 1910, um rico empresário norte-americano, em viagem pelo seu país, uma de suas viagens a negócio, ele que se fazia acompanhar do seu motorista, quando passavam pelos arredores de uma das cidades em que ele mantinha seus negócios, ele resolveu parar para fazer um lanche. E estavam ele e seu motorista fazendo um lanche no carro, quando passou correndo por eles um grupo de garotos. E ele percebeu que entre esses garotos havia um que mancava, pois ele trazia um defeito no pé. Então, esse garoto não brincava, lógico, com a mesma desenvoltura que os outros garotos brincavam. E isso chamou-lhe a atenção. Ele então saiu do seu carro e foi em direção a esse garoto. Estabeleceu com ele um diálogo em torno do seu probleminha e lhe perguntou se ele aceitaria a sua ajuda na cura do seu pé. Ele queria ajudar aquele garoto a resolver o probleminha que ele trazia no pé, para que ele pudesse brincar com maior liberdade com seus colegas. O garoto, que nunca tinha visto aquele homem, naturalmente estranhou. Como assim? Este senhor aparece assim de repente e se oferece para me ajudar, e eu nem o conheço. Ele estranhou, mas disse que sim, que aceitaria a sua ajuda. O rico empresário, então, retornou ao seu carro, ao seu automóvel, e encarregou o seu motorista, que se chamava Udi, senhor Udi. Ele deveria procurar localizar o endereço desse garoto, que ele descobriu que se chamava Jimmy, mas não sabia o endereço. O seu motorista, então, deveria ir à casa de Jimmy e obter da sua família a autorização para que o menino pudesse ser submetido a um tratamento que resolvesse o probleminha do seu pé. E o senhor Udi, então, fez o que o seu patrão havia orientado. Não foi difícil localizar, identificar o endereço de Jimmy, porque o menino era bem conhecido ali na região, pelas redondezas, justamente pela sua deficiência, pelo defeito que ele trazia no pé.
O senhor Ude, então, foi à casa do garoto. E a família de Jimmy era uma família muito pobre. Realmente não tinham condições de bancar um tratamento daquele porte, não tinham recursos para pagar por cirurgias que o menino necessitaria. O senhor Ude, então, chegando à casa de Jimmy, se apresentou e conversou com os pais do garoto. Expôs para eles, apresentou para eles as intenções do seu patrão em ajudar o menino. Diga-se de passagem, o nome desse benfeitor, o nome dele não poderia ser revelado. E claro, a família de Jimmy, os pais de Jimmy também estranharam. Como pode surgir assim um empresário, um homem que nós não conhecemos e que se oferece para ajudar o nosso filho? Eles não conseguiam acreditar, até mesmo porque, no entendimento dos pais de Jimmy, ninguém fazia nada de graça para os outros. Então estranharam. O senhor Ude, então, deixou o seu cartão para que eles pudessem pensar, refletir, e se tivessem alguma dúvida, poderiam entrar em contato. Mais tarde, o rico empresário ligou para o prefeito da cidade e solicitou ao prefeito que enviasse um representante à casa de Jimmy e confirmasse as suas intenções em ajudar o menino. Fossem até os pais de Jimmy e afirmassem para eles que o desejo de ajudar o garoto era legítimo. E assim foi feito. E fato é que os pais de Jimmy assinaram a autorização para que o menino pudesse então passar pelas cirurgias necessárias. E Jimmy então foi encaminhado, foi conduzido a um excelente hospital em outro estado. Necessitou passar por cerca de 5 cirurgias, mas que foram um sucesso. E quando, após o tratamento, o tempo necessário, ele retornou para a sua família com o pé curado, foi uma surpresa para todos. Mais surpresa ainda para a família de Jimmy, porque eles continuavam não acreditando que um empresário que eles nunca tinham visto, que não os conhecia, não conhecia o seu filho, havia dado uma quantia considerável para que o menino pudesse passar por aquelas cirurgias.
No Natal daquele ano, este rico empresário enviou novamente o senhor Ude à casa da família e encarregou de conduzi-los a uma sapataria da cidade e comprar-se um par de sapato para cada um daquela família. Registra a história que o tempo passou e Jimmy cresceu, se tornou um homem de negócios bem-sucedido. Mas quem registrou a história, que está no livro Histórias para Aquecer o Coração dos Pais, quem registrou a história diz que o garoto nunca soube o nome do empresário que pagou enorme quantia por suas cirurgias. Quem escreveu a história vai nos dizer que o senhor Ude era seu pai, o motorista do rico empresário. Por isso ele conhecia com detalhes a história. E vai revelar que este rico empresário tratava-se do senhor Henry Ford, um empresário muito importante na indústria do automóvel nos Estados Unidos. E para o senhor Ford, segundo ele dizia, é mais divertido fazer algo pelas pessoas quando elas não sabem quem lhes fez o bem. Vejamos aí uma pequena história que nos ilustra este ensinamento de Jesus. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Mas nós comentávamos que dentre as ideias que estão presentes nesta máxima está a ideia de que devemos fazer o bem sem esperar retribuição. E quando eu pensava sobre esta questão, sobre esta ideia, na preparação do estudo, me fiz a seguinte pergunta: mas será que é possível? Nós já conseguimos fazer o bem sem esperar retribuição? Por que pensávamos assim? Por que questionávamos? Porque quando nós paramos para analisar, para refletir, vamos verificar que muitas vezes esperamos algum reconhecimento por algo de bom que tenhamos feito. Então vejamos algumas situações. Imaginemos uma mãe, pode ser uma senhora, uma dona de casa, que num domingo, ou poderia ser qualquer outro dia da semana, esta mãe prepara um almoço em que ela deposita ali todo o seu carinho,
todo o seu zelo, todo o seu amor. Ora, nada mais justo que esta mãe, que esta senhora espere que os seus familiares, que seus filhos reconheçam o carinho com que ela fez aquele almoço, reconheçam o cuidado, o zelo que ela teve, e ela vai ficar muito feliz se assim ocorrer. Imaginemos um professor, eu sou professor, dou aula, que se dedica durante o ano, ministrando suas aulas, procurando sempre fazer o melhor pelos seus alunos. Ora, esse professor espera que seus alunos possam aproveitar aquelas lições, aquilo que foi ministrado, e obtenham bons resultados nas avaliações. Ele espera que seus alunos sejam aprovados no final do ano. Ele não ensina para reprovar os alunos. E quando um aluno reconhece o esforço do professor, isso deixa o professor feliz. Imaginemos uma jovem que se arruma, se embeleza, porque ela vai sair com o seu namorado. Ela arruma o cabelo, ela veste uma roupa legal, ela fica bonita. Nada mais justo de que ela espere que o seu namorado reconheça como que ela está bonita. Apesar de muitas vezes os rapazes não prestarem atenção, mas elas esperam que eles reconheçam. Os casais, nos seus relacionamentos, se dedicam uns aos outros. Ora, é claro, é lógico que eles esperam ser retribuídos no amor, na dedicação que oferece ao companheiro, à companheira, ao parceiro, à parceira. Esperam ser retribuídos no amor, não é mesmo? E eu pensava, e nós muitas vezes, os espíritas, quantos de nós nos dedicamos ao bem? Claro, porque nós vimos a casa espírita, aprendemos as lições do Evangelho, que nos recomendam a prática do bem, a prática do amor. Mas quantos de nós não espera que quando chegar a nossa hora e a gente voltar para o outro lado da vida, nós estejamos numa situação melhor? Ninguém quer passar pelo umbral. A gente espera que o bem que fizemos possa ser reconhecido do outro lado, não é não? Mas o que acontece então? Esse é um dos estágios do amor. O amor tem estágios? Tem fases, tem estágios. Esse é um dos estágios do amor. E nesse estágio do amor, em que muitos de nós ainda nos encontramos, satisfaz ao nosso ego o
o reconhecimento pelo bem que praticamos. Precisamos reconhecer, é claro, que ainda aí há o egoísmo, a presença do egoísmo. Mas neste estágio, como dissemos, satisfaz ao nosso ego o reconhecimento pelo bem que fizemos. Mas nós pensávamos, e Jesus? Será que Jesus, quando esteve aqui junto a nós, ele não esperava nada de nós? É claro que ele esperava. Quando ele esteve aqui junto a nós, trazendo-nos a mensagem da Boa Nova, a mensagem do seu Evangelho, é claro que ele esperava e espera ainda que nós possamos abraçar a causa, que nós possamos viver a mensagem que ele trouxe para nós, porque ele é o caminho que nos levará ao Pai. Mas Jesus, precisamos também reconhecer que ele já nos conhecia e nos conhece muito bem. Então, quando ele estava semeando aqui na terra junto a nós, ele sabia, ele conhecia o terreno em que semeava, e sabia que muitas das sementes lançadas, muitos terrenos não conseguiriam fazer com que aquelas sementes naquele momento germinassem. Poucos terrenos abraçaram e agasalharam as sementes e fizeram com que elas germinassem. Mas nem por isso Jesus nos abandonou, nem por isso Jesus deixou de semear, nem por isso Jesus deixou de nos amar. Por quê? Porque o amor de Jesus é o amor incondicional. E o nosso, muitas vezes ainda, é o amor condicional, em que nós estabelecemos condições. Eu vou te amar se você também me amar. Vou fazer o bem a você se eu também receber o bem em troca. Não nos encontramos muitas vezes ainda nesse estágio. E aí, pensando em tudo isso, lembrei-me de uma história que irmão X registra. Ele conta para nós que Eurípides Barçanufo, esse grande trabalhador do Cristo, quando esteve reencarnado aqui na terra, junto a nós, certa noite, logo que ele adormeceu, ele se viu desligado do corpo físico e sentiu uma força irresistível o atraindo para esferas elevadas da espiritualidade.
Era como que se mãos invisíveis o conduzissem para essas altas regiões do mundo espiritual. E ele então se viu subindo, subindo, até que chegou a uma região belíssima. E quando lá chegou, ele parou, contemplou aquela paisagem, e ao lançar o seu olhar por aquela paisagem, ele vai notar a presença de um homem que parecia meditar, envolto em uma suave luminosidade. Novamente ele vai sentir como que um magnetismo irresistível o atraindo para aquele homem. E ele então caminha na sua direção. Vai caminhando até que em determinado ponto ele para. Não consegue mais avançar. Era como que se aquelas mesmas forças que o conduziam dissesse: você pode ir até aqui, não mais. Então ele vai olhar, fixar o seu olhar na figura daquele homem que está à sua frente. E para sua surpresa, ele vai perceber que ele está na presença de Jesus, na presença do Cristo. Uma forte emoção toma conta dele, e ele se põe a chorar, abaixa os olhos, está emocionado. Reunindo coragem, ele levanta os olhos novamente e vai perceber que o Cristo também chorava. Ele sentiu uma vontade enorme de consolar Jesus, de ir até ele, mas aquela força o detinha ali. Ele não podia sair dali, daquele lugar. Ele então vai fazer a seguinte pergunta a Jesus: Senhor, por que choras? Nenhuma resposta. Reuniu coragem novamente e perguntou: choras pelos descrentes do mundo? Agora o Cristo vai corresponder-lhe o olhar e vai dizer: não, meu filho, eu não sofro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho e não o praticam. A resposta do Cristo causou um enorme impacto em Eurípides, e ele se viu na mesma hora retornando rapidamente para o corpo. Acordou, era de madrugada, não conseguiu mais dormir. Registra irmão X, que a partir do dia seguinte, sem falar nada com ninguém, entregou-se ao serviço aos necessitados sem descanso até a sua morte. O que Jesus
espera de todos nós que já conhecemos a mensagem do seu Evangelho. Espera que nós possamos viver o seu Evangelho, que possamos incorporá-lo em nossa vida. O que precisamos então fazer? Avançar no estágio do amor. Esse é o desafio que nos aguarda. Avançar para aquele estágio que nós vamos encontrar naquela oração que é atribuída a São Francisco de Assis, num trechinho que ele diz assim: ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Esse é o próximo estágio do amor que nos desafia, a que todos somos convidados. Mas, neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos também encontrar um item que nos fala da caridade material e da caridade moral. A caridade material, acho que nós podemos dizer, ela é bem divulgada entre nós. Todas as instituições religiosas divulgam, falam da importância de auxiliar os necessitados, materialmente falando. Todas as instituições mantêm atividades de beneficência social, de auxílio aos mais pobres, não é mesmo? Então, essa caridade pública, essa caridade material, ela é bem divulgada, bem propagada, bem conhecida de todos nós. Mas se faz fundamental que também, na mesma proporção, possamos exercitar a caridade moral. Quando nós lançamos o olhar para o mundo em que nós vivemos, na atualidade, o Brasil, o mundo inteiro, nós percebemos a urgência, a necessidade que temos de viver essa caridade moral, de exercitá-la no nosso dia a dia, de colocá-la em prática nos mínimos atos. Jesus estava na casa de Simão Pedro, reunido com os apóstolos. Era uma noite, e a conversação versava justamente sobre esse tema: a caridade material
E os apóstolos, os discípulos, então discutiam, debatiam entre si, questionavam como que nós vamos expressar a compaixão sem dinheiro. Eles pensavam na caridade material. Por que meios nós vamos incentivar a beneficência sem recursos monetários? Né? Então, como se eles dissessem assim, ó, nós não temos dinheiro, não tem como nós ajudarmos os outros. E aí, eles então levantavam os nomes dos homens importantes da época, dos homens ricos. Ah, o fulano de tal. Esse sim, esse pode ajudar, porque ele tem uma grande fortuna, ele tem muito dinheiro. Ah, e o Beltrano, esse também, ele é dono de grandes porções de terra, tem recursos para ajudar os outros. Era como se nós, nos dias de hoje, também conversássemos entre nós e falássemos assim: ah, se eu fosse um Bill Gates, ah, eu poderia ajudar mesmo. Se eu fosse um Henry Ford, mas eu não sou um Henry Ford. Agora, no final do ano, muitos que estavam esperando a mega da virada, pensaram assim: quem dera se eu ganhasse a mega da virada, eu poderia fazer alguma coisa pelas outras pessoas. Então, os discípulos lá, na sua época, né, também discutiam assim, lembrando dos abastados, dos ricos. E Jesus então percebe a conversa deles e se aproxima. E então vai lhes contar uma história de um homem que era um fiel observador da lei, um homem íntegro, honesto, trabalhador. E ele foi convocado à beneficência. Mas ele era um homem muito pobre. Ele não tinha dinheiro, recursos materiais. O dinheiro que ele tinha, que ele ganhava, fruto do seu trabalho, era exclusivo, o suficiente para sustentar a família, que era também numerosa. Mas ele tinha uma vontade enorme de praticar essa caridade pública. Ele gostaria de distribuir o pão, ele gostaria de distribuir a sopa, ele gostaria de vestir, de dar a roupa, o abrigo. Mas ele não tinha dinheiro, ele não tinha recursos materiais, e isso o entristecia. Ele ficava chateado por isso. Então, ele, se vendo na impossibilidade de praticar essa caridade pública, ele então pensou: bom, se eu não posso fazer isso, eu posso combater o mal nas mínimas situações que ele aparecer na minha vida. E ele então se comprometeu consigo mesmo a combater o mal nas mínimas situações que lhe apareciam na sua vida diária. E ele começou combatendo com intensa atenção, incessante atenção, vigilância, os pensamentos negativos que lhe eram sugeridos.
então eu posso fazer a caridade pelo pensamento? Claro, lógico. Todos os pensamentos negativos, inferiores, não só os que nasciam nele, mas os que vinham de fora também, ele começou a combater esses pensamentos. Um exercício de caridade a que nós hoje também somos convidados. Diante dos quadros que nós enfrentamos no nosso país, corrupção, violência, desigualdade social, quantos de nós guerreamos mentalmente uns com os outros, emitindo vibrações negativas, notadamente no campo da política, enquanto que nós deveríamos estar vibrando pensamentos positivos para que as coisas pudessem ser resolvidas da melhor forma possível. Mas quantos de nós nos prendemos ao negativismo? Mas nós não podemos nos indignar? Podemos, a indignação faz parte, mas há uma diferença entre a indignação e o ódio e a raiva que muitas vezes emitimos. Não é não? Quando ele estava em contato com pessoas interessadas em fazer a maledicência, então pessoas procuravam ele para falar mal dos outros, apontar os defeitos, os erros. Então ele procurava contornar aquela situação e propunha àquela pessoa: essa pessoa de quem você está falando não tem nada de positivo, não? Nada. Vamos falar das coisas boas dela, ao invés de falarmos das coisas negativas. Então ele combatia a maledicência. Às vezes a fofoca, né? Quantos de nós nos comprazemos à fofoca? Há no item 252 de O Livro dos Médiuns, vocês devem conhecer essa história. Duas irmãs, elas estavam enfrentando, na época lá de Kardec, problemas na sua casa. As roupas começaram a aparecer rasgadas, sumiam, e elas começaram a achar que eram vítima de alguma brincadeira. Alguém estava fazendo uma brincadeira de mau gosto com elas. Mas elas então procuraram, vasculharam, investigaram e nada. Não encontravam quem era o dono daquelas coisas. Então souberam de Kardec e foram até o grupo onde Kardec atuava. E numa das reuniões mediúnicas, manifestou-se um espírito que era a causa dos tormentos delas. Um espírito endurecido. Foi difícil convencê-lo a mudar de atitude. Passou um tempo, as coisas melhoraram, mas depois voltaram tudo novamente. E elas recorreram a Kardec mais uma vez. E aí obtiveram uma comunicação do mundo espiritual, alertando-as para que elas pudessem praticar as virtudes.
para que elas pudessem mudar de comportamento, porque elas eram fofoqueiras, elas tinham o hábito de falar mal dos outros, e muitos dos espíritos que as atormentavam foram vítimas da língua felina delas. Então o mundo espiritual superior recomendava a elas a caridade da língua, porque toda a problemática, quando elas mudassem de postura, passassem a praticar realmente as virtudes, os problemas desapareceriam. Olha aí, vejam vocês, a caridade da língua. Se alguém diante dele dava pasto à cólera, a cólera é aquele ponto máximo, né, da raiva, do ódio. A pessoa já está naquele ponto de explodir, como a gente fala. Então ele tentava pacificar, para que a pessoa saísse daquele estado em que ela se encontrava e se tranquilizasse. Insultos, claro, às vezes na sua forma de proceder ele não era compreendido. Então muita gente falava mal dele, né, insultava ele. E aí o que ele fazia? Ele usava a água da paz. Lembra da história do Chico? O Chico também foi vítima de muitos insultos. Ele não era compreendido. As pessoas levantavam dúvidas em relação à mediunidade dele. E houve momentos que o Chico teve vontade de responder à altura aquelas pessoas. Mas aí a sua mãezinha, Dona Maria João de Deus, vai lhe ensinar a água da paz. Toda vez que ele tivesse aquele impulso de responder à altura, que ele banhasse a língua com a água. Não é? Se a língua está em brasa, vamos esfriar ela. Mas qual que é a lição aí? A do silêncio. Às vezes é preciso a gente silenciar, ao invés de botarmos mais lenha na fogueira, né? Praticar a água da paz, impedindo que o mal se alastre. A calúnia não encontrava acesso na sua alma. Quando ele reparava que alguém ameaçava a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens da incompreensão. Se alguma sentença condenatória, a falta de indulgência dos outros, bailava em torno do próximo, ele mobilizava espontaneamente todas as possibilidades ao seu alcance na defesa delicada e imperceptível. O seu cuidado era tanto, o seu zelo era tão grande nesse combate ao mal, que ele procurava até tirar as pedras, os detritos do meio do caminho, para que não oferecessem obstáculo às pessoas que passavam. E foi assim durante toda a sua vida. Quando ele chegou no mundo espiritual, ele estava envolto em luz, para a sua surpresa, porque ele não esperava aquilo. Eu não fiz nada, eu não pude distribuir o pão, eu não pude distribuir o agasalho, eu não pude dar a sopa. Como pode? E aí os benfeitores espirituais vão esclarecer. Estava tudo certo. Ele havia praticado a caridade desconhecida.
a caridade desconhecida, que foi a caridade moral, em gestos de combate ao mal no seu dia a dia. Caridade essa que está ao alcance de todos nós, não é não? A começar pela nossa própria casa. Irmã Rosália, numa mensagem nesse mesmo capítulo, ela vai dizer assim: a caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior. Irmã Rosália, está lá no Evangelho. Quando a gente pensa na palavra suportar, você pensa até num peso, né? Eu tenho que suportar fulano. O que é esse suportar? É ser tolerante, é ser compreensivo, é respeitar o outro. Isso que é o suportar. O exercício moral a que somos convidados diariamente, em casa, com os familiares, esposa, esposo, filho, filha, irmão, irmã. Compreendermos-nos mais, tolerarmos-nos mais, respeitarmos-nos mais. No trabalho, aquele indivíduo que a gente acha que é uma pedrinha no nosso sapato. Quando nós vemos essas notícias, racismo, preconceitos de todas as ordens, está faltando essa caridade moral aqui que a irmã Rosália está chamando a atenção para ela. Não nos toleramos, não nos respeitamos, não nos compreendemos, e aí vivemos esse quadro. Então, meus amigos, com estas seriam as reflexões que eu teria para nós nesta noite. Que nós possamos nos debruçar sobre este capítulo do Evangelho, ler ali os textos, os comentários de Kardec, as mensagens dos espíritos superiores, meditarmos sobre elas, refletirmos sobre as lições que ali se encontram e esforçarmos-nos no nosso dia a dia, assim como o nosso amigo aqui, no combate silencioso e incessante do mal, em qualquer situação que ele possa aparecer na nossa vida. Que possamos estar ali apostos, vigilantes, no exercício do bem, no exercício do amor, da caridade, silenciosa, com tranquilidade, com serenidade. Com certeza assim estaremos avançando, caminhando um pouquinho mais e contribuindo para que o nosso mundo seja um mundo cada vez melhor. Obrigado aí pela atenção de vocês. Que Jesus nos abençoe.